Em nome de Jesus, Pastor Benho Lopes. Como eu comuniquei anteriormente, eu estou gravando a aula para vocês aqui, porque eu estou em viagem ao Brasil, então quero que você se dedique, se empenhe, tá bom? Pegue o seu livro, nós estamos estudando sobre introdução ao Novo Testamento, ok? Estou projetando para você aí, também para facilitar, mas faça suas anotações aí do lado do seu conteúdo, no seu livro, para que você também tenha as suas próprias observações, e isso vai ampliando a sua visão panorâmica do assunto, tá bom? Página de número 73, nós vamos tratar sobre a estrutura dos evangelhos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Tentei aqui resumir da forma mais simples possível para que isso fique bem fácil para entendimento de todos vocês aí, tá? Unidade 2, página de número 73, o Novo Testamento e a produção dos evangelhos, tá? Um destaque ali para as primeiras 4 linhas. Os evangelhos se constituem as mais belas de todas as literaturas neotestamentárias, uma vez que retratam de forma simples e objetiva a trajetória do cristianismo desde a sua mais remota origem, a gênesis dos fundamentos norteadores de toda a sua estrutura. Então, somos evangélicos? É a nossa fé? É o evangelho de Jesus? É as boas novas? Nós precisamos pelo menos entender, saber, conhecer o mínimo, organizados de tal forma a sermos canais de propagação e divulgação desse evangelho. Então vamos um pouquinho mais, página seguinte. Vamos começar então pelo evangelho de Mateus. Vamos começar já ali pela sua autoria, ok? Então nas primeiras linhas ali, ó, o que a gente pode considerar? O autor do evangelho de Mateus, pela crítica e pela comunidade que concorda em unanimidade, o próprio Mateus teria sido o autor do evangelho, ok? O próprio Mateus. Vamos avançar um pouquinho mais agora em considerações, por favor. Olha ali as linhas que eu destaquei a partir lá de cima. Ó, não há nas páginas deste evangelho nenhuma indicação direta de que tenha sido Mateus o seu autor. Se você pegar e ler o evangelho, você não vai encontrar nenhuma referência dizendo porque eu, Mateus, ou o grande Mateus, ou Mateus escreveu a respeito. Mas acredita-se que aqueles que se chama de pais apostólicos da igreja, Eusébio de Cesareia, Agostinho, Orígenes, enfim, acabam concordando e reconhecendo que potencialmente Mateus se tornou o escritor do seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome. Então o evangelho leva o nome de Mateus, tá ali, ó, o próprio Mateus. A origem do seu nome hebraico, Matia, alguma coisa assim, não falo hebraico, mas tá ali, ok? Que significa dom de Yahvé, ok? Recebe o seu codinome ou cognome de Levi, que é aplicado à mesma pessoa, que é aplicado a Mateus, e aparecem em alguns relatos de Marcos e de Lucas. As últimas linhas lá, que eu coloquei ali, ó, destaque, o evidente conservadorismo em suas páginas e o interesse que o autor nutre pela lei moral e pela tradição pelos escribas e fariseus e a escatologia tradicional, consideram a Mateus possivelmente uma atitude, um comportamento levítico, ok? 1.1.1, página 76, Mateus como o cobrador de impostos. Então, Mateus ocupava um posto, as duas versões que temos é o seguinte: primeiro, ele ocupava um posto aduaneiro, como cobrador de impostos, localizado ali em Cafarnaum, e algumas pesquisas recentes agora apontam que, indicam que Mateus ele não era só um administrador aduaneiro de práticas burocráticas da época, mas possivelmente ele era potencialmente um funcionário de administração romana e também um arrendatário, ou seja, um proprietário do posto de arrecadação, o que dá a ele muito mais potencial financeiro, político, de expressão e até de resistência por parte de muita gente, né? Então é bem provável que ele tenha sido um dos homens mais abastados e ricos da sua época, uma vez que Cafarnaum era uma cidade localizada junto à margem ocidental do Mar da Galileia
e ela servia tanto para a cobrança de impostos terrestres como para a cobrança de impostos marítimos. Então a arrecadação era dupla. Possivelmente ele não era só um mero cobrador de impostos, mas o dono do posto e um grande arrendatário na área de arrecadação de impostos. Possivelmente, potencialmente muito rico. O que mais que a gente tem lá na página 77? Existe um registro de Lucas no seu evangelho a respeito de Mateus, quanto ao chamar-se Levi, né? Que se menciona o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 29. Um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Então, esse banquete oferecido aqui por Mateus, por Levi, envolveu muita gente. E há quem diga, alguns historiadores querem entender que esse banquete que Jesus foi convidado e está presente, era um banquete de despedida das suas atividades, deixando a cobrança dos impostos para servir a Jesus e seguir com Jesus. Ok? Página número 77, 1.1.2, Mateus, o escritor. A igreja primitiva não tinha dúvidas quanto ao fato de que Mateus tenha sido o autor do evangelho que leva o seu nome. Isso estava inerente, isso estava vivo neles. Lá um pouquinho, lá embaixo, diz assim, ó, o único dos evangelhos que cita o episódio do pagamento da taxa do templo por parte de Jesus é o evangelho de Mateus. Isso é um elemento que não passaria desapercebido por alguém que havia sido o cobrador de impostos. Então a igreja, naquela época, né, agora ela entende que os detalhes que ele dá ao evangelho e ele que assume a responsabilidade também de destacar a questão das taxas cobradas no templo, faz dele autor, faz dele responsável pelo texto e também potencialmente conhecedor de todo aquele trânsito financeiro de impostos. No segundo parágrafo, ali no meio, Mateus teria escrito o seu evangelho originalmente em hebraico e que circunstancialmente tenha traduzido posteriormente para o grego de sua época, uma vez que esse era o idioma universal, porque o grego naquela época ele era equivalente ao inglês hoje. No mundo todo se falava o grego, como hoje no mundo todo se fala o inglês. Também vale a atenção quanto ao evangelho de Mateus, que ele foi criterioso ao escrever, ao redigir o conteúdo do seu evangelho. E ele primou por ser exigente, criterioso nos caracteres do hebraico. Ou seja, ele teve realmente a intenção de beneficiar completamente os judeus naquela época, que haviam agora se convertido ao cristianismo. Então ele foi claro no idioma do judaísmo para que nada ficasse esquecido e ele pudesse então alcançar todos com a graça que agora o cristianismo estava imprimindo na vida daquela gente. Na página de número 78, 1.2, quanto à data da redação, existe uma série de discussões sempre quanto ao datar, quanto ao dar datas a origem de livros e epístolas na Bíblia. Com relação a Mateus, por exemplo, a grande maioria se atém a uma conclusão que o livro chama de conclusão cômoda, ou seja, por volta de 60 anos depois de Cristo, podendo oscilar entre 58 e 65 ou 65 e 75 depois de Cristo. Lá na parte, nas últimas duas linhas e meias do 1.1.2 do primeiro parágrafo, eu ainda destaquei que o Evangelho de Mateus provavelmente tenha sido escrito pelo menos uma geração após a crucificação de Jesus. E isso então pode oscilar, considerando a geração de 70, então de 60 a 70 anos depois de Cristo. Tá? 1.3, página de número 78, local da redação. Bom, a discussão fica em torno do seguinte, que chama-se de ponto pacífico de entendimento entre os estudiosos, né? Então, admite-se que o Evangelho de Mateus pode ter sido escrito ou teve o seu lugar de registro em algum lugar na Síria, mais ou menos ali em torno da região da Antioquia, ok?
Avançando um pouquinho mais, página de número 79, o primeiro parágrafo onde eu destaquei as linhas, os indícios que conduzem os estudiosos a admitirem Antioquia como local da redação do Evangelho de Mateus, né? São poucos. Entre eles está a ampla utilização desse evangelho pela própria igreja de Antioquia. Então o fato de, nos documentos e achados, nas pesquisas feitas, a grande citação é permanente em Antioquia, acredita-se então que foi o local da redenção, da redação do escrito do Evangelho de Mateus, tá? Página 79 ainda, 1.4, quanto aos destinatários, ok? Então, Mateus, quando escreve o seu Evangelho, ele possivelmente tinha em mente o grande número de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Então, ele leva em consideração, por exemplo, as regras da hermenêutica. E dois grupos de destinatários são destacados: os destinatários secundários e os destinatários primários. Ou seja, os secundários são todos os homens em todos os lugares e épocas possíveis, não só nos dias de Mateus, mas todos os que veriam depois, ou os destinatários primários, que são os judeus. É por isso que quando nós manuseamos, especialmente o evangelho, por exemplo, de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, nós nos sentimos confortavelmente inseridos nesse evangelho, porque nós somos alcançados, somos edificados, somos construídos em maturidade cristã, porque nós somos os destinatários secundários, todos os povos ou todas as gentes em toda e qualquer expressão de nação e povo, ok? Página de número 80, vamos considerar alguns fatos quanto a esses destinos ou a estes destinatários, secundários e primários, ou seja, todos os povos e nações, judeus. Alguns pontos que vale a pena considerar. Primeiro, a grande quantidade de referências quanto ao Antigo Testamento, utilizadas por Mateus, calculadas em um número de 100, sendo 40 destas citações diretas, destacando-se entre elas os inimigos do homem. E ele cria essa identificação, chamando a atenção dos judeus e também de todos os povos. Segundo, se considera a referência feita aos dois pactos, que contém promessas que dizem respeito ao Messias, e que está já no princípio do livro de Mateus, e ele destaca o pacto davídico e o pacto abraâmico. Então, primeiro a considerar as referências do Antigo Testamento e a inimizade dos elementos de Satanás, demônios, mundo, pecado contra o homem, os pactos que ele sustenta, davídico e abraâmico. E em terceiro lugar, em nenhum momento Mateus se preocupa em tecer, por exemplo, explicações sobre os costumes judaicos. Por quê? Porque ele estava falando para judeus, então não tem necessidade de dar detalhes sobre prática, liturgia, costumes e assim por diante, certo? Eles estavam acostumados com esse ambiente, diferente de outros evangelistas que precisam reforçar essas características. Ainda na página 80, 1.5, nós temos o tema, ok? Com relação ao tema, nós poderemos considerar o seguinte. Eu fiz uma chave grande, que eu quero considerar o todo. Vamos ler lá. Ó. A partir da análise do conteúdo, é possível abstrairmos um tema plausível para o Evangelho segundo Mateus. Ou seja, levando em consideração o propósito ou os propósitos por detrás da produção dessa obra e todos os fatos que são exclusivos, tais como a revelação feita a José acerca da gravidez de Maria, a visita dos magos do Oriente, a fuga para o Egito, a morte dos inocentes, o sonho da esposa de Pilatos, o suicídio de Judas Iscariotes, a ressurreição dos santos, o suborno da guarda do guarda do sepulcro, as parábolas, por exemplo, o tesouro escondido, a pérola de grande
preço. Nós temos ali a grande rede, o servo incompassivo, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, o casamento do filho do rei, as 10 virgens, os talentos, os milagres que somente Mateus registra, como por exemplo a cura dos 2 cegos, a libertação do endemoniado, a moeda na boca do peixe. Com todo esse conteúdo, o que se atribui então para o Evangelho de Mateus quanto ao tema? Então o tema para o Evangelho de Mateus é Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Ok? Sublinhe isso aí, que é importante. Página de número 81, 1.6, quanto ao propósito do livro, tá? É importante que se diga que os autores das Sagradas Escrituras não tinham a noção, considere isso, de que os textos que estavam produzindo, séculos depois, seriam incorporados a um único volume chamado Bíblia. A motivação divina por trás da inspiração dos textos que estavam redigindo visava única e exclusivamente os homens para fazê-los sábios para a salvação em Cristo Jesus. Então você começa a ampliar a sua visão panorâmica quanto ao que eles estavam escrevendo. No parágrafo seguinte, eu fiz uma chave grande ali, ó. Não se trata, portanto, de uma biografia na acepção moderna do termo, muito embora traga um esboço acerca de sua vida e ensinos. Não há neste evangelho e em nenhum outro a preocupação do autor em fornecer as características físicas ou os traços fisionômicos de Jesus, peculiaridade de uma biografia. Até mesmo os anos iniciais da sua vida são deixados de lado, uma vez que nada sabemos acerca de sua infância, adolescência e juventude. Isso deixa claro a toda evidência que a preocupação primordial do Evangelho foi registrar o período do desenvolvimento ministerial de Jesus. Ou seja, desde o seu batismo no Jordão até a sua ressurreição. Então, isso precisa estar na nossa mente quando tratamos do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Olha lá o que diz a seguir. A rigor, o propósito deste evangelho, já que não se pode classificá-lo como uma biografia, propriamente dita, é fornecer de forma sistemática informações básicas, mas de fundamental importância para o cristianismo nascente, acerca do Messias. Então o que a gente pode considerar? Que Mateus é o evangelho do Messias. Qual é o propósito do evangelho de Mateus? Manifestar, revelar o Messias, ok? A partir da página 83 a seguir, tem o esboço do livro, então fica a seu critério estudá-lo com mais sistemática e com mais atenção, tá bom? Vamos avançar um pouquinho. Página de número 87, capítulo de número 2, o Evangelho segundo Marcos, ok? Vamos lá. Não esqueça de fazer as suas observações, as suas anotações e assista ao livro, assista o vídeo todas quantas vezes foram necessárias, ok? Bom, considerado pelos estudiosos como o primeiro evangelho a ser escrito, porque o evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos tem o seu registro de forma cronológica como o primeiro evangelho. Mateus e Lucas espelham-se, gravitam em torno da fonte de Mateus. João se distingue de todos os outros como a ser considerado tendo como origem uma fonte própria. E a gente vê um pouquinho mais disso quando chegar em João. Mas o Evangelho de Marcos ele é considerado o primeiro evangelho a ter sido escrito, ok? E uma outra peculiaridade ou curiosidade é que ele é o evangelho mais curto de todos os evangelhos, ok? E olha que interessante, sendo que 25% da sua narrativa é dedicada a registrar os últimos acontecimentos da vida de Cristo. Ele dá luz sobre a Semana da Paixão e ele também é particular em destacar os milagres e os feitos milagrosos de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Página de número 87, 2.1, quanto à autoria, ok? Já discutimos um pouquinho com relação ao Evangelho de Mateus. Não há como, assim, não tem uma fonte muito precisa, não tem como você dizer é absoluto, mas há um entendimento, ok? Há um entendimento. Acredita-se que, página de número 88, que João Marcos, este evangelho, teve como origem produto das mãos de João Marcos, que é sim
o mesmo mencionado em Atos dos Apóstolos, e ali estão as referências nas epístolas paulinas, na relação com Paulo e Barnabé. Veja a observação que eu fiz ali naquela grande chave, que é o texto de Eusébio de Cesareia sobre a história eclesiástica, tá? Olha lá. Marcos, que realmente se tornou o primeiro intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, tanto quanto podia lembrar, sobre coisas feitas ou ditas pelo Senhor, embora não em ordem. O que isso significa, pastor? Esse João Marcos, ele dominava o latim. Ok? Ele tinha uma fluência no latim. Então, basicamente, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, são pregações que ele ouviu de Pedro e que, possivelmente, auxiliou Pedro na tradução do hebraico para o latim. Então, o Evangelho de Marcos é o que ele ouviu de Pedro e deixou registrado as suas pregações. Vamos continuar um pouquinho mais lá. Pois ele nem ouvira ao Senhor, nem fora seu seguidor pessoal. É a mesma situação de Marcos e Lucas, ok? Nem fora o seu seguidor pessoal, mas em período posterior, conforme eu disse, passaram a seguir a Pedro, que costumava adaptar os ensinamentos às necessidades do momento, mas não como se estivesse traçando uma narrativa corrente dos oráculos do Senhor. De tal forma que Marcos não incorreu em equívoco ao escrever certas questões, conforme podia lembrar-se delas. Quer dizer que ele não sofreu lápis de memória ou não ficou equivocado. Ele foi preciso na transcrição dos sermões de Pedro para a composição do seu evangelho. Pois tinha apenas um objetivo em mira, a saber, não deixar de fora coisa alguma das coisas que ouvira e não podia incluir entre elas qualquer declaração falsa. Então ele está sendo preciso na reprodução do discurso ou da pregação de Pedro, ok? Ainda a considerar, na metade do próximo parágrafo, Marcos, ele, tanto quanto Lucas, não foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus, não aparecendo, portanto, em nenhum lugar na lista apostólica. As informações que ele coletou para a composição desse evangelho foram provenientes das pregações do apóstolo Pedro durante algumas das suas viagens, ok? Página 88, 2.1.1, Marcos, o companheiro de viagem. A primeira vez que Marcos é citado em companhia de Barnabé e Saulo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 25. E aí tem alguma coisa curiosa aqui, ó, que eu quero destacar. Lá, ó, na página 89, 2.1.2, Marcos tornou-se o intérprete de Pedro. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, ele menciona assim, ó, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente o meu filho Marcos. Porque Marcos foi filho espiritual na fé de Pedro, ok? Então é um discípulo, praticamente um discípulo em potencial. Na página 89, na parte de cima, existe o conflito. Primeiro momento em que ele se empenha para, na primeira viagem missionária de Paulo, acompanhar Paulo e Barnabé, ele desiste da viagem e abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 13. Possivelmente ele volta para ficar junto do seu pai espiritual, que era Pedro. E havia um potencial conflito, ok? Entre Pedro e Paulo. Então isso causou um mal-estar. E por essa razão, Paulo praticamente o disciplina, né? Ele abre mão e recusa levar João Marcos na sua segunda viagem. Mas lá na frente, aproximadamente de 12 anos depois, ele sente falta de João Marcos e ele pede que esse João Marcos seja trazido para ele, que ele novamente venha se encontrar com o apóstolo, né? E é interessante, logo depois que ele está já em Roma e tal, e ele diz assim, ó, traga ele de volta, porque ele é um cooperador bem próximo meu, muito íntimo meu. Então pode ser que nos bastidores aí tenha um estresse, né, acontecendo entre Pedro e Paulo, um talvez pai espiritual, outro pai ministerial. Então havia também um conflito até no ponto de vista de Marcos, em saber com quem ele poderia ficar. Ainda em 2.1.2, lá na página 89, lá embaixo, a presença de João Marcos em Roma, em companhia de Pedro, justifica-se pelo fato de possuir vasto conhecimento do latim.
ok? Que era o idioma oficial, inclusive, da administração de Roma. Eu considerei isso já anteriormente para vocês. Página de número 90, a gente precisa considerar o seguinte. Uma vez que Marcos era fluente no latim, e ele possivelmente havia sido educado nos círculos romanos, se tornou um elemento importante para estar ao lado de Pedro na propagação do evangelho. Então, acredita-se que ele escreve, por essa razão, se considera, preferencialmente para os romanos. Então, Marcos, o seu evangelho, se torna um evangelho para alcance dos romanos. Ele traduziu, por exemplo, termos aramaicos para o entendimento fácil dos romanos e também foi capaz de esclarecer expressões gregas, utilizando-se do latim para que os seus leitores em potencial, que eram os romanos, pudessem ser beneficiados. Página 90, 2.2, a data da redação, também há uma discussão entre 45 ou 70, ou 45 e 50, mas, claro, também antes, né, o período que se deve considerar quanto depois de Cristo, há uma observação que varia de 45 a 70 depois de Cristo, 45 e 50 depois de Cristo. Há alguns extremos que acreditam que ele pode ter ido posterior aos 70 depois de Cristo, por exemplo, né? Mas tudo isso é uma discussão. O que se pode considerar de fato, de uma forma geral, que ele possivelmente tenha sido escrito entre 64 e 67 depois de Cristo. Né? É uma posição aí intermediária mais coerente que se acredita. Então, se você vai pregar sobre o Evangelho de Marcos, irmãos, eu estou lendo o Evangelho de Marcos, possivelmente escrito entre 64 e 67 depois de Cristo, parará. Né? A questão da redação, página de número 90, 2.3, foi redigido possivelmente na cidade de Roma, considerando a sua capacidade de transliterar todo o conteúdo para o latim para os romanos. Página de número 92, 2.4, quanto ao seu destinatário, né? Então a gente já sabe que ele foi escrito em Roma, e o Evangelho de Marcos, ele visava alcançar os gentios em Roma. Os romanos que estavam residindo na capital do império e que agora estavam se convertendo ao cristianismo, ok? Então, algumas coisas a considerar quanto à adaptação do evangelho aos romanos. Primeiro, o estilo resumido do evangelho trouxe uma prática narrativa rápida, eficaz e até com conteúdo militar. Existe algo breve que se destaca no Evangelho de Marcos, como, por exemplo, logo, imediatamente e em seguida. Ele dá velocidade no entendimento, que era algo muito característico, muito ativo, muito enérgico do romano. Ok? Segundo, o dinheiro mencionado por Marcos no seu Evangelho era um dinheiro romano. Terceiro, a divisão do tempo que ele emprega no livro é a mesma utilizada pelos romanos no seu tempo. Quarto, os costumes hebraicos não necessitam de explicação, porque não estaria sendo destinado a judeus, então não tem por que explicar. Quinto, após o primeiro capítulo, Marcos não menciona nenhuma profecia relativa conectada ao Antigo Testamento. Ou seja, os romanos não faria sentido, eles não entenderiam. Então percebe que até quando você prega, algumas coisas que são citadas, dependendo para quem você está falando, não vai contribuir em nada, porque você precisa comunicar segundo o que é a sua audiência. Tá? Avançando um pouquinho mais, página de número 93, né? Os romanos agora incorporavam aquele efetivo gentil de novos convertidos que iam descobrindo o cristianismo, vai agora repousando a origem da igreja, de fato. Então, 3 considerações, eu acredito que 3 ou 4, deixa eu ver. São 3 considerações importantes. Primeiro, ainda quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, sustenta que aquela comunidade cristã estava surgindo após a experiência do Pentecoste,
Porque a pergunta que pode se fazer é, ele prega para uma comunidade cristã, a igreja está tendo fonte, está tendo origem, mas como que a gente pode considerar isso? Primeiro, possivelmente aquela comunidade foi gerada após a experiência do Pentecoste, ok? Ou segundo, que o próprio autor considera menos provável que aquilo tenha sido a comunidade aceita pela Igreja Católica que estabeleceu o apóstolo Pedro como seu primeiro bispo, ou terceiro, que é a mais aceita, é a posição que defende que a origem dessa igreja cristã em Roma tenha sido fruto do trabalho de Paulo e do seu ministério, uma vez que ele escreve uma epístola somente para os romanos, que é a carta de Paulo aos romanos. Né? Interessante isso. Eu gosto desse negócio. Página de número 94 ainda, 2.5, quanto ao tema do Evangelho segundo Marcos, ele é Cristo, o poderoso Messias de Deus. Anota aí, tá? Marcos ele tem como objetivo nas suas atividades, nas suas narrações, citar, né, diretamente os milagres e as ações sobrenaturais de Jesus. Eu acho isso é poderoso. Né? Ou seja, dos cerca de 40 milagres registrados nos evangelhos, 18 deles são minuciosamente destacados, citados e destacados pelo evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Né? É por isso que a gente pode dizer que o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, não é o evangelho dos discursos, do falar por falar, mas é o evangelho das ações, é o evangelho das demonstrações. Ok? Página de número 95, 2.6, quanto ao propósito, né? Marcos, ele não tinha como propósito apresentar relatos biográficos acerca de Jesus, né? Então, o que é que ele destaca, por exemplo, com relação a isso? Não há nenhuma informação a respeito do nascimento de Jesus, não há informação sobre a sua infância e educação, não há informação sobre o seu aspecto físico e não há informação sobre os seus ascendentes paternos. Não tem nenhuma referência acerca da sua família, né? O que tem é muito escasso, então não tem como foco ser um evangelho biográfico, ok? Ele tem como foco construir uma ordem cronológica que apontasse ou que apontou para os últimos acontecimentos relacionados ao ministério terreno de Jesus. Tá certo? Beleza? Então, se podemos resumir o evangelho de Marcos, resumimos como Jesus é apresentado como o poderoso Messias de Deus. Nas páginas a seguir, nós temos o esboço do livro, e você pode se esmerar, se você desejar, estudar com mais afinco, seguir quanto ao entendimento do esboço do livro de Marcos, ok? Vamos lá, página de número 99, ok? Página de número 99, o Evangelho segundo Lucas, tá? É um dos meus, ou o meu preferido, tá? O meu evangelho preferido é Lucas, depois João, e aí Mateus e Marcos. Tá? Vamos lá. O evangelho de Lucas é o terceiro dos evangelhos. E ele é considerado pelos estudiosos como a obra-prima entre os livros do Novo Testamento. A crítica diz que ele é um dos mais belos livros já escritos. Né? É um dos livros mais amados de toda a crítica dos evangelhos. Potencialmente escrito em grego, e o Evangelho de Lucas ele é detentor do mais refinado estilo literário de todo o Novo Testamento. Seguido depois pelo a Epístola aos Hebreus, que eu recomendo que nós precisamos ler. Será o próximo livro estudado na minha escola de interpretação online, que é o livro, né, a Epístola do escritor aos Hebreus, que para mim potencialmente é Paulo. O Evangelho segundo Lucas é o mais extenso de todos os evangelhos, possuindo 1151 versículos contra 1071 de Mateus, ok? Que está em segundo lugar. Vamos lá, 1071 de Mateus, 678 de Marcos e 879 de João. Para quem gosta de número, tá aí. Sendo, por outro lado, apenas a primeira parte de um conjunto, ou de uma obra completa, que tem na sua segunda parte o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, todo o registro de Lucas
seu Evangelho e Atos dos Apóstolos, parte 1, parte 2, tá? Quanto à autoria do Evangelho, o próprio Lucas é aceito como autor do Evangelho. Página de número 100. Lucas, lá no segundo, já no primeiro parágrafo, tá? Ali começa com Lucas. Lucas, ao contrário do que muitos imaginam, não foi testemunho ocular da vida de Jesus, da vida e obra. Seu nome não se encontra na relação dos apóstolos, ok? E é o único dos escritores do Novo Testamento e de toda a Bíblia que não era judeu, potencialmente grego. Isso explica o seu nome, Lucan, provavelmente uma abreviação do nome latino Lucanus. Aparece 3 vezes em todo o Novo Testamento. Segundo alguns estudiosos, Lucas teria se convertido a Cristo algum tempo depois do Pentecostes, ocorrido em 33 depois de Cristo, provavelmente em Antioquia, na Síria. Paralelo a isso, a gente encontra, por exemplo, nos Flávio Josefo e outros historiadores, que potencialmente Lucas, quando se converte, ele está recém-chegado da faculdade de medicina, ele está recém-chegado da sua formação, e ele é acolhido por um casal, discípulos de Paulo, que possivelmente Priscila e Áquila, que o apresenta ao apóstolo, que né, naquela condição estava muito machucado, vindo de apedrejamentos, e ali ele trata do apóstolo, e o apóstolo ministra o evangelho na vida dele, ele se converte, se torna um discípulo e filho na fé de Paulo, se torna parceiro dele nas viagens missionárias, em algumas viagens missionárias, quando ele cita o médico amado na companhia dele. Possivelmente Paulo trocou muitas vezes a viagem de barco, de navios, que ele não tinha como pagar pelos préstimos de Lucas, ou seja, leva a gente, que ele é médico, ele cuida de vocês, e a gente troca o serviço pela viagem missionária. Esteve com Paulo quando ele foi preso na fortaleza de Antônia. A pesquisa feita por ele no Evangelho de Lucas tem 2 vias. Ele faz para Teófilo e faz para Paulo até o capítulo potencialmente de número 22 do livro de Atos dos Apóstolos, que depois então eles concluem posteriormente. Ele escreve junto a segunda parte, que é a parte de Atos dos Apóstolos. Ele tá muito envolvido com Paulo, ok? Embora o livro está discreto no seu resumo, mas ele está ali muito envolvido com o apóstolo Paulo, tá bom? Página 100, 3.1.1, Lucas, o médico. Paulo, em sua epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 4, é o primeiro a nos informar que Lucas era o médico. E é ali que está registrado, saúda-vos, Lucas, né, o médico amado. Quer dizer, ele está aqui comigo e a gente está cumprimentando vocês aí. Página de número 101, primeiro parágrafo da página. Seja como for, Lucas utiliza mais do que qualquer outro escritor neotestamentários terminologias afeitas ao campo da medicina e fala como verdadeiro médico. Então ele vai dando alguns destaques muito interessantes que para quem gosta de estudar o Evangelho de Lucas, perdão, vale a pena considerar. Veja lá, olha palavras que ele diz ali, ó. Lucas capítulo 4, versículo 38, por exemplo. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava ou se achava enferma, em febre muito alta. Então ele não diz assim, enferma ou com febre, mas ele dá a expressão da febre. Ele dá uma distinção, coisa de médico, né? Ou está muito alta ou está muito baixa. Então isso dá destaque. Por exemplo, quando ele fala sobre o leproso, capítulo 5 de Lucas, versículo 12, ele não diz como os demais, simplesmente leproso, mas ele diz que havia um homem coberto de lepra. Então ele dimensiona, ele amplia essa lepra, e é uma consideração, ele utiliza uma consideração de expressão médica, né? Ou seja, cheio de lepra, coberto de lepra, tá? Ele também tem um destaque em Lucas 5,18, quando ele diz assim, trazendo em um leito um paralítico. Procuram agora introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Então, em vez dele usar um adjetivo, essa expressão que ele usa, que o livro nos instrui, do verbo grego paralelímenos, ou seja, partícipio perfeito de paralílio, de paraliso, ele está dizendo o seguinte, paralítico, enfraquecido, incapaz. Então essa é a expressão original de Lucas. Somente o médico possivelmente poderia usar essa linguagem.
Lucas capítulo 7, versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. E essa referência aqui, curado o servo, vem do grego iaiononta, ou seja, participio presente do verbo iaino, quer dizer, em perfeita saúde, quer dizer, em completa saúde, ele está muito bem, passando muito bem, completamente são. Tá? Pensa num nome difícil, gente, ó. Iainonta, partícipo presente do verbo iaino, iaino, né? Difícil, diferente, não é? Que significa perfeita saúde. Interessante. Vamos lá, seguindo aprendendo juntos. Página 101. Ele tem uma outra expressão. Veio por detrás dele, lhe tocou na orla da veste e logo lhe se estancou. Ele leva em consideração que o fato não foi curado imediatamente e necessitou de inspeção e checagem. Porque estancar é parar por um tempo, né? Então, só depois é que ele, então, de uma análise, é que Jesus teria dito, então vai para casa que agora você está realmente curada. Quer dizer, a gente pode aplicar isso da seguinte forma, Jesus sempre termina o que ele começa, não é? Estancou, parou por um tempo, Jesus se aproxima e diz, estou terminando o serviço. Né? E outras tantas observações, uma coisa que eu achei interessante, que eu destaquei também ali na página de número 102, lá no alto, onde eu começo a grifar, a riscar, ó, ele está citando Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações, está destacado, fiquem sobrecarregados, destacado, com as consequências de orgia, também está destacado, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então o que ele está dizendo? Ele está destacando, na parábola da figueira, ele está usando da exortação quanto à vigilância. Por quê? Porque ele está citando comportamentos de desordem psíquica, psicossomáticos, que o pecado causa. Entendeu? Então, por isso ele usa, por exemplo, orgia, ressaca, né? Atitudes repugnantes no sentido direto ao ato de libertinagem, por exemplo. Linguagem fina, mais do que refinada, do Dr. Lucas. Tá? 3.1.2. Lucas como historiador. Então acredita-se que o trabalho empreendido por Lucas tem a característica de um trabalho historiador. Há quem diga que ele tem característica de um repórter investigativo, ok? E isso exigiu habilidade de historiador. Página de número 103. Todos os fatos apresentados no Evangelho, uma vez que receberam atenção acurada de um investigador, são fatos que foram dispostos em uma ordem cronológica precisa. E isso são características de quem realmente pesquisou o que estava transferindo para as pessoas. 3.2, página 103, data da redação. Possivelmente ali, ó, uma vez que se considera que o fato de Lucas ter escrito esse terceiro evangelho tenha acontecido antes da redação do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então pode ser que ele tenha acontecido ali entre 60 e 63 depois de Cristo, ou ainda entre 75 a 85 depois de Cristo. Algumas considerações importantes na página 104, quanto à redação de Lucas, por que não ser superior a 70 depois de Cristo? Razões. Primeiro, Lucas encerra Atos dos Apóstolos sem mencionar a morte de Paulo, que teria ocorrido 64 depois de Cristo. Ele deve ter potencialmente escrito antes. Lucas, segundo, em Atos dos Apóstolos não faz nenhuma referência à morte de Tiago, que ocorreu 62 depois de Cristo. Terceiro, Lucas, diferentemente do que fez com as profecias feitas por Ágabo, quando menciona o seu cumprimento em Atos 11:28, não fez nenhuma referência ao cumprimento das profecias acerca da destruição de Jerusalém. Quarto, Lucas, no registro de Atos dos Apóstolos, não menciona as epístolas de Paulo, por exemplo, com referência e destaque. Portanto, se Atos não menciona o martírio de Paulo, 64 depois de Cristo,
nem o de Tiago, 62 depois de Cristo. Se não há referência ao cumprimento da profecia acerca da destruição de Jerusalém e nada é citado acerca das epístolas paulinas, é razoável concluirmos que o Evangelho de Lucas, escrito antes de Atos, tenha sido redigido antes da data limite sugerida acima, ou seja, bem antes de 70 depois de Cristo. Tá? Página de número 104, 3.3, local da redação. Aonde isso pode, aonde potencialmente foi escrito o Evangelho de Jesus Cristo conforme Lucas. Acredita-se que foi redigido na cidade de Antioquia, na Síria, ok? Provavelmente ali. São fatos referidos a destaques que Lucas dá pelo menos 13 vezes a respeito da cidade. Há ainda quem diga que pode ter sido Éfeso, Corinto ou até mesmo a cidade de Roma. Mas são discussões, ok? Quanto aos destinatários, Lucas escreve o seu evangelho potencialmente para os leitores gregos. Vamos um pouquinho ali para a página de número 105 agora. Quanto ao evangelho, como idealizado para gregos, vamos destacar algumas coisas. Primeiro, as qualificações do autor, o seu estilo literário e o amplo conhecimento que demonstrou ter, especificamente para falar a gregos. 2. A reforma como o livro foi arranjado. O evangelho escrito por Lucas registra de forma metódica as palavras e as obras de Jesus, de tal forma que é praticamente impossível não se perceber que o seu autor é um genuíno pensador, característica filosófica dos gregos. Terceiro, o estilo peculiar da obra, ou seja, a forma como Lucas ordenou o seu registro, demonstra a maneira como priorizou o discurso de Jesus. Terceiro, as omissões espalhadas pelo livro. Lendo a obra de Lucas, é perceptível a ausência de peculiaridades da cultura judaica, especialmente das profecias registradas no Antigo Testamento. Ele está focando os gregos, ok? Página 105, 3.5, o tema do Evangelho de Lucas tem como tema Filho do Homem, ou o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somado ao tema, nós temos o propósito. Página 106, 3.6. O próprio Lucas declara no início do seu livro um dos propósitos que teve ao redigi-lo. Ou seja, apresentar uma narrativa que talvez ao contrário de outras que haviam sido feitas anteriormente, fosse mais completa e digna de confiança. O desejo de Lucas era apresentar Cristo como homem perfeito, autor de uma obra perfeita, um grande e compassivo médico, mestre e profeta, cujo objetivo era salvar os homens imperfeitos de seus sofrimentos e agonias. Não só físicas, mas muito mais também espirituais. Ok? Ainda na página 1063.7, as fontes utilizadas, e a gente avança um pouquinho, nós temos duas fontes possivelmente utilizadas por Lucas, que é a fonte Q e a fonte L, ok? Lucas fez uso destas fontes que talvez não estavam acessíveis para Mateus, para Marcos e para João, tá? Grande parte dos estudiosos acredita, concorda, que a primeira fonte informativa utilizada por Lucas foi a fonte básica ou a fonte primária. Sim, ele deve ter tido influência do próprio Evangelho de Marcos, porque Lucas reproduziu mais ou menos 49,7%, né, dos versículos citados por Marcos. Ou seja, dos 678 versículos de Marcos, Lucas faz uso de 330. Um pouquinho lá embaixo, quanto à questão das fontes, nós temos as fontes utilizadas por Lucas, fonte Q e a fonte L. Então a primeira fonte, fonte Q, uma abreviação da palavra alemã Kiel, que significa fonte propriamente dita, certo? Então, ele tem a fonte Q como origem e a fonte L. E essa fonte L, que é a fonte de testemunhas oculares, ou seja, ele entrevista pessoas que presenciaram no ministério público de Jesus fatos e acontecimentos. Ele vai de boca em boca, de casa em casa, perguntando quem viu e o que se podia falar a respeito de Jesus. A partir da página 108, nós temos aí o esboço do livro, e quem quiser se aprofundar pode seguir adiante. Tá? Página de número 111, capítulo 4, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João.
Glória a Deus. E o que temos? Temos o seguinte. João representa, segundo os críticos, a obra-prima da literatura cristã do primeiro século. Seu estilo literário próprio, sua profunda intimidade com os temas mais pertinentes da teologia cristã e o seu enfoque devocional fazem desse livro o grande diferencial entre os 4 evangelhos. De uma forma peculiar, ele relata a história do Salvador, sendo profundo em suas considerações, ao mesmo tempo tão claro que até uma criança é capaz de assimilar e entender o amor de Deus revelado através da pessoa de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, é tido como o texto mais interpretativo de todo o Novo Testamento a respeito de Cristo e o amor de Deus revelado em Jesus. Página de número 111, 4.1, quanto à autoria, ok, do Evangelho. E o que é que nós temos que destacar? Há uma discussão, lá, o primeiro parágrafo da página 112. Eu vou até destacar o parágrafo inteiro ali, ó. É de Teófilo de Antioquia, mais ou menos entre 170 e 180 depois de Cristo, o primeiro registro de que João, um dos 12 apóstolos, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, tenha sido o autor do evangelho que leva o seu nome. Irineu, o outro crítico, de 125 a 202, por sua vez, registra que João, além de ter sido o autor deste evangelho, ou do quarto evangelho, teria feito na cidade de Éfeso já em avançada idade, aproximadamente 110 anos. Não só o Evangelho, como também todo o livro do Apocalipse. Ok? Página de número 112, ainda, o último parágrafo ali, ou o penúltimo, diz assim, ó. A grande maioria das opiniões gravita em torno do nome do apóstolo João como sendo o verdadeiro escritor desse último Evangelho. Dentre os diversos pontos favoráveis à autoria de João, podemos destacar o seguinte. Primeiro, o escritor era membro do colégio apostólico. Somente um apóstolo, enquanto testemunho ocular, poderia ter tanto conhecimento acerca dos fatos relacionados à vida e ministério de Jesus. Começa aqui o fortalecimento potencial de João ser o escritor do seu evangelho. Segundo, o escritor era um judeu. Determinadas afirmações ao longo do livro demonstram que o seu autor tinha grande familiaridade com a forma de pensar dos judeus. Terceiro, o escritor era natural da Palestina. Ao longo de todo o evangelho, percebe-se o vasto conhecimento que o autor tinha a respeito das topografias da Palestina. Ele cita, por exemplo, que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e que nele havia um túmulo novo, e é o único evangelista que fornece a localização geográfica do sepulcro e a sua proximidade quanto do Calvário. Ok? E número 4, o escritor era testemunha ocular. O livro em sua totalidade assevera que estamos diante das informações de uma verdadeira testemunha ocular. Somente alguém com efetiva ou efetivamente compromisso, contato direto com os eventos registrados, poderia referir-se a pormenores quanto à hora em que estes ocorreram. Ok? São citações muito precisas de tempo, de lugar, de detalhes. Faz de João possivelmente o autor do seu livro. Tá? Página 113, 4.1.1, João, o discípulo amado. A expressão discípulo amado, ela vem do próprio Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Então o que a gente tem que considerar a respeito disso? João não faz o destaque movido pelo egoísmo, mas com o objetivo de ressaltar que o conteúdo do seu evangelho é digno de credibilidade, uma vez que foi escrito por alguém a quem Jesus confiava. Soma-se a isso o fato de que João pertencia ao que eu chamo de grupo de governo. Ele pertencia à equipe próxima de Jesus. Pedro, Tiago e João, que era o círculo mais íntimo de Jesus, indicando mais do que suficiente a sua credibilidade junto ao grupo apostólico. Então, potencialmente, ele merece e tem direito ao título. Página de número 115, 4.1.2, João como teólogo. João, cujo nome é proveniente do grego, está lá, ó, Iohannes, em algumas traduções tem um H antes, que significa Deus tem sido grandioso. Ele acompanhou o ministério de Jesus desde muito cedo, morrendo na cidade de Éfeso, segundo informações do primeiro século, com a ditosa idade de 110 anos. No parágrafo destacado lá de baixo,
João, enquanto teólogo, ressalta desde o início de suas considerações a divindade de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Antes de qualquer outra coisa vir a existência, seja a criação ou menos, ou o mesmo tempo, enfim, quer dizer, o verbo já existia. Então, anote isso aí, ó. Destaque o capítulo 1, versículo 1, quando ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, anote ali, ó, antes de qualquer outra coisa vir à existência, seja a criação ou até mesmo o tempo, versículo de número 3, o verbo já existia. O verbo era. E no grego, essa expressão é em, que enfatiza a existência e o fato de estar no tempo imperfeito, ressalta a continuidade intemporal, ou seja, Jesus existe desde o eterno passado. Destaque para João capítulo 8, versículo 58. Observa-se que, ao empregar o substantivo Deus, na parte final do versículo em estudo, João faz sem utilizar-se do artigo, tal como fez com a primeira ocorrência de Deus no início do versículo no texto do grego, por exemplo, indicando uma vez que é o predicado que enfatiza a qualidade que o verbo possui, a mesma natureza de Deus, que partilha da essência da divindade, sendo, portanto, verdadeiramente Deus. Está aí a estrutura composta do João como teólogo. Ok? O reconhecimento da divindade e a encarnação do verbo, claramente identificados logo no início do Evangelho de João, constitui o sustentáculo para toda a argumentação teológica que João fará ao longo de todo o livro. Ou seja, Jesus é o Deus humanizado, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado, o Deus que se fez humano, o Deus que se fez gente, né? O Deus que se despoja, na expressão de Paulo, o Deus que se esvaziou e habitou entre os homens. Ele abre mão, né, por opção da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. Tá? Ele se torna agora participante das dores, das fraquezas e das limitações humanas. Tá? Página de número 116, 4.2, data da redação do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, potencialmente ali 70, 90 depois de Cristo, tá? As datas mais prováveis e coerentes para a produção do Evangelho. Local da redação, 4.3, possivelmente, acredita alguns estudiosos, que João estaria em Éfaso, tá? A mesma região onde atualmente é a Turquia, quando escreveu o seu Evangelho. Ainda, João teria vivido os últimos anos de sua vida, consequentemente, redigindo o quarto Evangelho, o Evangelho de João, bem como o Apocalipse e as demais epístolas pertinentes a ele. Página de número 117, 4.4, os destinatários. Tá? A gente tem praticamente aqui um resumo. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o Evangelho de Marcos para os romanos, o Evangelho de Lucas para os gregos. Logo, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve João, foi escrito para a igreja. Lá embaixo, na página 117, é mais que razoável concluirmos, portanto, que os destinatários deste último evangelho não eram pessoas desprovidas de conhecimentos acerca da verdade de Cristo. Ele não precisa dar muitos detalhes que necessitam provar. Ele simplesmente fala, por isso que a gente usa a expressão falou devocionalmente. Então ele fala para a gente que sabia realmente quem era Cristo e acreditava potencialmente em toda a sua obra e ministério. Então não havia necessidade de informações que fossem informações basilares, né? Como genealogia, como nascimento virginal, etc, etc, etc. O objetivo era demonstrar a sua origem humana divina. Tá? Porque isso era a biografia tinha como interesse. Mas agora o que João tinha como foco era a manifestação de Cristo, né? Através das experiências dessa manifestação divina do Cristo Messias, o Senhor da igreja, potencialmente, tá? Página de número 118. 4.5 tem como tema do Evangelho o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o destaque é a supremacia do verbo. Realmente, o verbo se fez carne, a palavra. Por isso que a gente diz que a Bíblia tem que habitar em nós. A palavra tem que entrar em você e habitar em você, potencialmente o verbo habitando em você. E o verbo se fez carne, a palavra precisa habitar dentro de nós. Página de número 118, 4.6,
quanto ao propósito, tema e propósito caminham juntos, ok? Então, o capítulo 20, versículo 31, seria o propósito descrito em um versículo quanto ao propósito do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Foi esse o propósito do Evangelho, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quanto às fontes utilizadas, página 118, 90% do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, são informações trazidas pelo evangelista e não encontram correspondente nos demais evangelhos, que são chamados dos evangelhos sinóticos ou parecidos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Então João tem uma fonte em particular. Agora, na comparação aqui da página 119, 4.7.1 e 4.7.2, no 4.7.1, João Marcos ou João Lucas, ou seja, segundo a primeira, né, João teria se reportado ao Evangelho de Marcos em algumas circunstâncias, durante a redação da sua obra. E no quadro abaixo tem a comparação, ó, o que está aproximado entre Evangelho de João e Evangelho de Marcos. E se você puder observar, existe uma coerência de números. Olha só, o Evangelho de João registra por volta do capítulo 6, de Marcos também é o capítulo 6. Olha, o capítulo 12 de João é próximo do capítulo 14 de Marcos. Capítulo 14, capítulo 14, capítulo 18, capítulo 14, capítulo 18, capítulo 15. Então eles estão assim, coerentemente conectados quanto ao período da narração. Então isso pode ser que em algum momento houve uma pesquisa na fonte de Marcos, né? Mas o restante foi testemunho de João. Quanto à questão de tradição de João, que o escritor aqui está nos considerando, vai para a página 120 um pouquinho, João teria feito uso de fontes conhecidas como fontes desconhecidas para os demais evangelistas, e ele usa em consideração a fonte tradicional. O que é isso? O que se entende por fonte tradicional? Significa que ele respeitou a religião, a cultura, as instituições, e ele se deteve entre a comunidade. Então João utilizou, embora seja perfeitamente possível que essa tradição tenha sua origem em Éfeso, por exemplo, mas ele se utiliza dessa tradição entre o povo. Ou seja, João passou grande parte da sua vida ali em Éfeso, e ele constrói isso baseado na narração também do próprio povo e do que ficou registrado como testemunho. Ok? E aí, gente, a gente conclui todo esse período, considerando que o capítulo 5 ali, ó, que é a página 123, os evangelhos e a questão sinóptica, eu deixei para vocês como homework, que é ler todo o capítulo e fazer as suas considerações pessoais, tá bom? Então, aqui está a nossa aula, deixo registrado para vocês, para entendimento dos 4 evangelhos. Na próxima aula, é uma aula de feriado, porque é um feriado prolongado, não é? Então, naturalmente, está todo mundo de folga no dia 22 e nós retornamos, se não me falha a memória, no dia 29 para a nossa aula, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por sua compreensão quanto das minhas viagens, boa aula, a gente se vê, até lá.